Oi, eu sou a Gabi Risso e esse é mais um Em Cartaz Teatros, direto do Teatro Multiplan, para falar sobre Mãe Fora da Caixa, uma peça que fala sobre maternidade e que promete te fazer rir ou chorar e, quem sabe, tudo ao mesmo tempo. A gente vai conversar com a Mia Mello, que vai contar um pouquinho mais sobre a peça pra gente. Vem comigo. Bom, Mia, obrigada por ter aceitado conversar com a Rádio Disney e receber a gente aqui na sua casa. Né? Eu tô tão em casa que eu tô tipo com o pé aqui em cima, né? Vou até baixar, me comportar um pouco mais. Mas Imagina. aqui, eu tô em casa mesmo. Mas também, quanto tempo a temporada aqui em São Paulo, nesse teatro? Bom, eu tô aqui desde agosto, não é muito tempo, mas tem uma coisa muito bonitinha sobre esse teatro que eu inaugurei ele aqui, olha que legal. Ah, que lindo. Porque ele mudou de lugar, esse teatro ficava num outro lugar aqui dentro do shopping, aí fez uma reforma, eles mudaram pra cá e eu fui a peça que estreou. E isso é muito legal, né? É muito. Imagina, daqui 50 anos eu falar, eu que comecei aqui. Isso que eu ia falar. E aí, depois de muito tempo, vai ter lá a sua foto. isso. Que sempre tem, né? Chega um momento que sempre tem uma foto Da das pessoas que primeira passaram. peça, exato. É um clássico. E o teatro aqui, ele é um teatro relativamente pequeno. É. Você enxerga as pessoas de cima do palco, você vê as reações. Como que é esse contato na hora, assim, com o seu público? Bom, aqui eu enxergo muito pouco, apesar dele ser pequeno. Tem, enfim, uma vara de luz que ela fica muito na minha cara, assim. Curiosamente, é um dos teatros que eu menos enxergo as pessoas. Mas eu escuto elas muito. Eu escuto. E é muito engraçado, porque essa é uma peça que sempre aconteceu isso, né? Eu tenho certeza. Porque é uma peça que dá muita vontade de você comentar. Dá vontade de você fazer aquela cutucada e falar, ei, eu não falei, ou não é isso, lembra daquilo. É uma peça que as pessoas comentam muito. Só que eu nunca escutei tanto. E aqui é muito curioso, porque eu escuto demais. A acústica desse teatro é muito boa. Então, volta e meia eu tô fazendo, eu dou até umas risadas às vezes, porque… Fora do texto. Fora do texto, porque eu tô aqui, de repente eu ouço um comentário… Aí eu começo a rir, porque eu falo, cara, não dá pra eu não rir. Então é muito bom, muito bom. E algum desses comentários, alguma coisa, dá pra você jogar na hora, assim, pro seu texto? Com certeza. Direto acontecem coisas que… Isso assim, é uma coisa que eu aprendi na escola do teatro, isso. Nunca ignore as coisas que acontecem ao seu redor. Sabe? Se cai alguma coisa que não está prevista para cair, se acontece alguma coisa… Ignorar é muito pior. Parece que você coloca um holofote no que aconteceu, sabe? Então a melhor coisa é você comentar. Numa dessas sessões, tem um dado momento ali que eu arremesso a fralda, né? E ali, né, num lugar ali imaginário, que é supostamente onde passa um carro de som. Bom, joguei, né? No meu rabo de olho aqui, tô olhando, pensei, nossa, a Flavinha, que é a produtora, já tá lá pra pegar, né? Nunca vi ela tão rapidamente, normalmente ela recolhe no final da peça. Tá, continuei mais um pouquinho aqui, ó. De repente eu olho e vejo uma coisa branca, assim, na Flavinha. Aí eu resolvi, eu falei, não, peraí. Quando eu olhei, era uma mãe com um bebê. O branco da Flavinha era um bebê. Aí eu tive que parar. Eu falei, olha, desculpa. Obviamente não acertei em cheio ela, mas eu acertei ela. Aí eu, olha, me desculpa, porque normalmente eu jogo aí. O que acontece? Tinha uma mãe com um bebê. O bebê devia estar em algum momento ou chorando, ou precisando de um acolhimento mais em pé. E ela tava ali. E aí eu arremessei. Então eu fiquei tão sem graça. Mas é isso. Aí você lida com isso. Para de risar. Todo mundo gargalhou. Ela riu também. Porque ia ser pior se eu não falasse, eu acho, sabe? Claro. Essas coisas tem que falar, tem que falar. Não, e com certeza ela vai contar isso pra todo mundo. Porque Quando ela a fez filha parte crescer. Ela fez parte Minha dessa filha, história. você não sabe. Maravilhoso. E bom, você tá com o espetáculo há 5 anos em cartaz. É que 5 anos é um tempo relativo, porque a gente teve aí uma pandemia no meio. E aí o espetáculo parou, você não fez nada online. A gente tentou de um tudo, você acredita? O espetáculo, ele tinha… A gente estreou ele no Rio de Janeiro, 6 meses. Tá. E aí a gente veio para São Paulo. A ideia era ficar 1 ano em cartaz. Quando a gente começou, era um teatro muito, muito, muito grande. Tinham quase 900 lugares. Aí eu pensei, bom, vamos começar. Em cima tinha quase 400 lugares, então eu pensava, bom, lá em cima fica fechado, muito que bem. Ótimo. Fica 400 e poucos embaixo, como era no Rio, vai dar certo, acho que vai dar certo. Quando a gente estreou, desde a estreia, ele lotou os quase 900 lugares. E aí, quando a gente ficou 2 meses em cartaz. Quando a minha última foto antes da pandemia era segurando um cartaz, eu, a diretora e a autora do livro, segurando um cartaz escrito esgotado, que já estava esgotado para a próxima semana. Meu Deus, que demais. Então, assim, quando a gente parou, foi como se fosse uma interrupção tão abrupta
tão abrupta que a gente não conseguia digerir. Então, a gente toda hora pensava, será que a gente volta agora? Ah, entendi. Em nenhum momento a gente pegou e falou, nossa, entendi. A gente talvez nem volte nunca com essa peça e tudo certo, segue a vida. Não, a gente não queria largar o osso, a gente ficou todo mundo muito mal, sabe? Fora a nossa equipe. Se a gente estava mal, a equipe do teatro tava assim. O teatro foi um dos mais afetados, né? Foi muito duro, Nessa sabe? época. A gente ainda manteve a nossa equipe por todo o tempo. Que ótimo. A gente tentou fazer uma volta em 2020. Eu acho que foi agosto ou setembro, foi super estranha. O teatro tinha capacidade máxima de 30%, que era o que era permitido. Imagina um teatro daquele tamanho, com 30% de pessoas com máscara. E eu comecei a sacar, assim, eu falava assim, nossa, eu não sairia de casa, como é que eu tô vindo aqui? Fazer essa peça. Então eu comecei a entrar numa, mas foi super difícil. Aí nesse meio do caminho, nesse momento aí desses 30%, a gente fez online. Tá. E foi a maior bilheteria da Simpla online. Só e que sucesso, que alegria. Só que eu falei, gente, não dá, eu não posso fazer isso. Tá. Se a gente quiser, a gente pode parar, pensar e criar alguma coisa que seja para vídeo. Mas essa peça não dá. Eu preciso do retorno do público. Para mim ela é uma peça muito olho no olho, que eu tenho que sentir esse. Não é uma coisa que eu fiz para fazer de vídeo, né? Então a gente fez 2 sessões no máximo e eu falei, eu não banco essa coisa de fazer filmado, não é para isso. Foi muito duro. Esse tempo foi interessante, né? Porque muita coisa que aconteceu de teatro online, algumas não conversam e outras têm que ser adaptado. E aí, até que ponto isso era teatro? Eu ficava muito com essas dúvidas. Mas eu vi assim. umas coisas muito legais, umas coisas Eu interativas, super interessantes. Mas é louco, a gente sempre se reinventa. E aí, me conta como que Mãe Fora da Caixa veio parar no seu colo, como que aconteceu? É uma história muito linda essa, porque toda a ideia, né? Eu sempre brinco, o espermatozoide dessa peça é do Pablo Sanabio, que é meu amigo, um baita ator, idealizador, é um cara que ele é um artista tão sensível que ele inúmeras vezes já idealizou projetos que foram vencedores de prêmios, porque ele tem uma sensibilidade muito grande de falar, putz, eu acho que pessoa tal tem que falar sobre isso. E ele tem um olhar muito incrível para essas coisas que, até então, olha que doido, né? Tudo isso surgiu do livro da Thaís Vilarinho, que é a Mãe Fora da Caixa. Ela tinha um Instagram super bombado, que falava sobre maternidade real. E aí o Pablo tinha adotado a Manuela e estava também naquela fase monotemática, só vendo coisa de parentalidade, que a gente fica, né, meio maluco. E aí ele esbarrou nesse Instagram, viu que a Thaís tinha escrito o livro, comprou, leu, ficou assim, aí ele me ligou e falou, Mia, eu acho que você tem que fazer uma coisa com esse livro. E aí, conforme eu falava com ele, eu já pus no Viva Voz, já comprei. Falando com ele, eu já comprei o livro. Mandei fazer aquelas entregas expressas. Chegou na minha casa, eu devorei o livro. Porque o livro era muito doido, né? Porque é um livro sobre sensações, principalmente dos primeiros meses da maternidade, né? E aí eu lembro que o Antônio tinha 2 anos e pouco, muito recente. O Antônio era muito pititico ainda. Eu tava vivendo aquilo, assim, de uma maneira ainda tão intensa. Nossa, e aí encaixou muito. Muito. E aí, assim, eu lembro que eu li, né, na noite, devorei o livro é maravilhoso. E aí eu lembro que todos os capítulos eu queria anotar alguma coisa. E era muito doido como, muitas vezes, o que eu estava anotando não era o que eu estava lendo. Por exemplo, eu estava lendo sobre uma mãe contando que o excesso de leite deixou o peito dela duro, ela teve mastite, que difícil e tal. E eu, por exemplo, meu desafio na maternidade com o Antônio foi que eu tive pouco leite. E aí era muito doido, porque mesmo conversando sobre o assunto que não era absolutamente o meu, eu tava ali conectando com a minha maternidade, com o meu desafio que eu enfrentei sobre aquele tema. Então foi muito doido, assim, que eu falei, gente, que livro é esse? Que até quando não fala sobre a minha maternidade. Então, foi um livro, assim, transformador na minha vida. E essa peça também, porque aí eu acho que a gente chamou daí a Cláudia Gomes, que é uma roteirista, dramaturga, para escrever o texto, porque, como eu disse, o livro é de sensações, né? A gente precisava de contar uma história. E aí a gente chamou a Cláudia Gomes, que foi um acerto incrível, porque a Cláudia já escrevia, a gente não sabia, tá? Essas coisas foram muito doidas que foram acontecendo. Mas a Cláudia, ela já escrevia sobre maternidade, ela também tinha 2 filhos com diferenças grandes de idade, como eu. E ela escrevia de uma forma muito parecida com esse humor que eu tenho, que é um humor mais pé na porta, mais um dia eu tô chorando, um dia assim, já tô dando gargalhada, falando, meu Deus, que vida louca que eu tenho.
sabe? Então, um match ali tão perfeito do texto da Cláudia com o que essa minha visão que eu tenho tragicômica da vida, junto com essa sensibilidade absurda que tem o olhar da Thaís, das leitoras dela, que também tem contos dentro desse livro. Então, eu acho... E aí, enfim, entra a Joana Lebreiro, que é a diretora, também com 2 filhos, também com a mesma diferença de idade dos meus. Gente, tudo encaixou muito perfeito. Doido, foi muito... São os propósitos que encontram. Muito doido, assim. Aí não tem como não ser sucesso. E aí eu acho que assim, essa peça chegou num lugar, eu sempre falo isso, né? Onde ela é muito maior do que eu. Óbvio que eu queria fazer uma peça muito legal, eu queria fazer uma peça muito engraçada, eu queria fazer uma peça onde eu pudesse exercer o meu ofício, mas eu nunca tive como objetivo fazer uma peça tão impactante, que as pessoas saem tocadas daqui, sabe? Isso que é legal. E eu sinto que, assim, não foi uma coisa que eu fiz, então vou fazer uma peça para a pessoa sair. Não, isso é o poder que tem esse tema, esse assunto, essa junção de tantas mulheres. Claro, e o Pablo também, com esse propósito tão grande que é falar sobre a maternidade real. Se curar da sua própria maternidade real, sabe? Criar seres humanos. Sim. Tudo isso, assim. Nossa, é muito louco quando as peças se encaixam, como fica... É muito doido. Perfeito. E aí você falou do seu tipo de humor. A gente conhece... Acho que muita gente te conheceu com humor, né? E você faz cinema, você apresenta, você tem série no Disney Plus... Tá em todos os... Caminha em todos os tipos de mídia e etc. Como você consegue dosar os temas, assim? Porque eu acho que o que você falou, pelo menos para mim como público e talvez para muita gente, a gente tem sempre na cabeça o seu traço do humor, que é o que a gente conheceu primeiro. E aí, ver você fazendo outras coisas, ver você dublando, porque você dublou a maior bilheteria do ano. Tá. Então, assim... Tá bom. Como que é ser Mia Mello, ser todas essas pessoas em uma só? Bom, eu acho que esse, na verdade, assim, é o meu grande desafio e minha maior paixão em ser atriz é a possibilidade de fazer tantas coisas. Né? Eu sou formada em publicidade, cheguei a trabalhar na área, sabe? Eu acho até que eu seria uma boa atendimento. Na época eu até trabalhei assim eu trabalhava na área de produção, né, de agência, mas eu já via assim, eu já olhava e falava, puta, eu acho que eu vou ser uma boa atendimento, eu acho que eu vou para aquele lugar. Eu já me enxergava, eu acho que eu seria uma boa publicitária, mas tinha sempre um lugar ali que parecia que eu não cabia, sabe? Entendi. Eu tava dentro de uma caixa mesmo, né? Então, Sim. quando eu entendi que eu poderia ser artista, que eu poderia ser uma atriz, porque eu nunca quis ser atriz na minha vida quando eu era pequena, porque nem era uma possibilidade. Era uma coisa tão distante que não para mim era inalcançável. Tipo, eu não chegava a sonhar de uma coisa que eu achava que eu nunca seria, sabe? Eu sonhava em ser veterinária quando eu era pequena. Sim. E depois sempre gostei de comunicação e fui para esse lado. Então acho que eu quero fazer publicidade. Porque era a caixa que eu achava que eu cabia. Porque quando eu fui fazer teatro pela primeira vez, que eu já estava no último ano da faculdade, eu fui fazer por hobby. Que lá eu via as pessoas que trabalhavam com isso, eu falava assim, calma aí, você trabalha? Você trabalha com isso? Mas você não tem ninguém na sua família? Não. E aí aquilo pra mim foi abrindo um universo tão grande de possibilidades que eu falei, cara, eu vou tentar. E é tão doido, porque foi tão difícil. Sim. Eu lembro que eu conversei com meus pais falaram assim, poxa, você se formou tão cedo, se dá mais aí uns 5 anos. Eles foram muito generosos, assim, estavam numa fase super difícil da vida, fechando empresa. Era o momento para eles falarem, cara, fica aí onde você tá. Entendi. Pelo amor de Deus, sabe? Sim. E não, eles em nenhum momento titubearam. Falaram, cara, vai atrás do seu sonho. Experimenta, tenta. Você se formou super cedo, tenta outra coisa, né? E eu lembro que a primeira vez que eu fiz um trabalho, assim, que eu guardo meu contrato até hoje, numa pastinha, meu primeiro contrato e tal, foi depois de 7 anos. Não foi nem 5, amor. É um tempo. Foi 2 anos a mais. E eu só ouvia não, era assim, era não, não e não, e não, e não. E é muito doido, porque eu não me sinto uma pessoa assim, eu não sou insensível. Eu não sou uma pessoa que, eu não paro, eu vou.
Era isso que eu ia perguntar. Não, assim, eu sou uma pessoa sensível. Se eu recebo não, eu fico chateada. Então, olha pra você ver como é tão grande o negócio pra mim, o ofício pra mim bateu tão forte, que mesmo com todas essas dificuldades, elas pra mim não soavam como dificuldades. Que louco, Só né? que aí eu olho pra trás e falo, gente, que doido, que doido. Eu tava encaminhada na profissão, já trabalhava, sabe? Eu comecei a trabalhar muito cedo em agência. Mas quando as coisas têm que acontecer, eu ouço isso da minha mãe. Minha mãe eu fala, amo as Gabriele, o que é pra acontecer com você não acontece com o outro. Pode ser com um Aquelas ano, coisas 2 chorar, anos. né? Com 1 ano, 2 anos, 10 mãe é muito anos. sábia. Então, assim, o que é seu, ninguém vai viver. Então, não adianta. Com 7, com 8. É muito legal. E eu lembro que eu fazia assim, às vezes eu falo assim, nossa, assim, às vezes eu me pego hoje tão rigorosa comigo, né? Eu sou uma pessoa muito. Assim, eu sou muito firme comigo, sabe? Eu gostaria, às vezes, de ser até mais suave, assim, mais como eu sou com os outros. Eu sou uma pessoa tão flexível, tão adaptável. E aí, comigo, eu sou tão, assim, rigorosa, né? E aí, eu lembro do tipo, método que eu criei nessa época da minha vida, que eu achava tão gentil e tão generoso comigo. Às vezes, eu falo, pô, lembra minha, como você fazia com você? Olha. Volta meio esse lugar. Porque era um lugar que eu fazia assim, eu falava assim, eu tô melhor do que há 6 meses atrás. Aí, se eu tivesse feito qualquer coisa que fosse, sabe? Eu falava, tá, tudo bem. Eu fui a Maria do Azeite naquele evento, já é alguma coisa. Então, já andou, então segue. Boa. Era meio uma avaliação que eu fazia muito generosa. Gente, eu nunca pensei desse. Eu vou pegar a sua avaliação então, pra mim. Duro. Hoje em dia eu não faço essa avaliação. Hoje em dia eu tô sempre assim, me cobrando a beça. Eu me cobro muito, sabe? Eu sempre acho que eu tô fazendo pouco. Olha que doido. Aí eu vou dar as entrevistas das pessoas, as primeiras coisas que as pessoas falam é isso. Eu até fico por dentro falando, até parece que ela tá falando isso, porque ela tá falando isso. Olha que doido, como a gente é maluca. Poxa, de todas as coisas que é eu falei, óbvio. ainda faltou coisa, né? Não faltou, mas é muito doido. Na minha cabeça eu falo, eu não faço, eu tô fazendo pouco agora. Não, imagina, você estar em cartaz e ser mãe já é coisa pra caramba. Já é. Porque, gente, sei lá. Não, Eu não posso falar muito como o tenso. meu lugar de fala, porque eu não sou mãe. Mas eu sou filha. Eu vi minha mãe criar. Eu tenho outras mães perto de mim. Eu falo, gente, criar seres humanos é muito complexo. É muita responsabilidade. Não, é super desafiador e assim. Parece onda do mar, sabe? Essa é a conclusão que eu cheguei, assim, né? Parece uma onda. Então, às vezes tem aquela calmaria e você fala, já vem. Aí tem o tsunami, tem o maremoto. E cada tem hora dia flat, tem dia mais que aquela onda do tombo. Mas é isso, eu acho que é onda do mar. É muito desafiadora a maternidade. E ela é, como meu pai mesmo diz, que eu acho já maravilhoso, filho é bom, mas dura. Bastante, né? Então é tipo, amor, aquele trabalho. Imagine você educar, sabe? É muito desafiador você educar um ser humano. Eu não consigo imaginar. Fico pensando se eu tenho essa capacidade. Mas, bom, o futuro a Deus pertence, como diria de novo minha mãe. Então, as mães são muito sábias. Mia, vou pedir para você olhar para essa câmera e convidar os ouvintes da Rádio Disney para virem assistir Mãe Fora da Caixa. Então, quero convidar todo mundo para assistir Mãe Fora da Caixa, que está aqui no Teatro Multiplan, no Shopping Morumbi, de sexta a domingo, sexta e sábado às 20, domingo às 19. E também tem umas sessões extras, porque tá esgotando. Então, corre para comprar o seu. Dá para comprar no Simpla, dá para comprar aqui na bilheteria do shopping. Dá para você mandar uma DM para mim, se você não tiver condições, que eu vejo se eu arranjo um convite para você. Imagina, minha DM vai... Mas é verdade, o teatro é uma coisa que eu faço questão. Se a pessoa não pode, né? Você tem que ir ao teatro. O teatro é muito legal. Eu acho que é transformador. E essa peça, ela é muito maravilhosa, porque ela é transformadora, mas ela é muito engraçada, muito divertida. Então dá pra você ir com a família, com amigo, com marido, com o grupo do Zap, com todo mundo. Então fica aqui meu convite, tenho certeza que você vai se divertir. Eu tô esperando vocês. Esse foi mais um Em Cartaz Teatros. E para você saber tudo o que acontece na cidade de São Paulo, é só seguir o @Rádio Disney Brasil no Instagram. Beijo e até mais.